Pai, naquilo que o Senhor preparou e separou para nós durante o restante desta semana. Eu te louvo, Pai, pelo privilégio de estar aqui, mas também convido o Senhor e o Teu Santo Espírito a ministrar profundamente em nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Com a sua Bíblia aberta, então, em Mateus capítulo 10, daqui a pouco vamos ler de 32 a 39. Hoje nós vamos falar sobre o custo do discipulado. Estamos numa série de mensagens pela manhã, como vocês bem sabem, e estamos falando sobre o Evangelho segundo Jesus. Então, o que existe hoje de Evangelho, muitas vezes é um Evangelho fake. Muitas vezes se fala acerca da salvação, mas não se fala de sua totalidade, da sua continuidade. O Evangelho que muitas vezes é apresentado hoje é um Evangelho muito raso. As pessoas elas vêm para Jesus porque elas só serão abençoadas, só receberão bênçãos, só receberão portas abertas, quando na realidade, vir para Jesus é muito mais amplo do que isso. Nós sabemos que existe um pacote em relação à nossa salvação, ao mesmo tempo que sim, Jesus nos abençoa, nos dando a liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos criou, e conhecereis a verdade vos libertará. Juntamente com essa liberdade, nós também estamos recebendo com isso, uma credencial de lutar contra o mundo, a carne e o diabo. Então é tudo que está aí fora. Se nós temos essa credencial, que se Deus nos possibilita e Ele nos habilita a lutar contra o mundo, a carne e o diabo, logicamente que a nossa luta durante o restante da nossa vida cristã, a partir da conversão, não será as mil maravilhas, não será feita de flores e mais flores e bandeiras brancas. Na realidade, será uma luta constante, uma batalha constante, contra a nossa própria carne. A nossa carne grita o tempo todo. Nós lutaremos constantemente contra o mundo, porque o mundo jaz do maligno, e nós lutaremos contra Satanás, aquele que vem para tentar de todas as maneiras de nos derrubar, destruir a nossa alma. Então não há sossego para o crente, tá bom? Se a sua vida está naquele marasmo, naquela tranquilidade, nossa, estou vivendo uma fase tão boa, isso é um prenúncio de uma tempestade que está por vir, meu irmão. Há calmaria, também há tempestade, mas no meio de uma tempestade tem um Jesus que diz: agora aquiete-se mar, aquiete-se tempestade, e tudo se faz completa bonança. A promessa do Senhor é: vamos para o outro lado do lago, mas a travessia, ela muitas vezes não é fácil. Então vida cristã não é sinônimo de facilidades. Vida cristã, pegue lá os apóstolos, o único que não morreu de uma forma horrenda foi João, que ele foi exilado na ilha de Patmos. O restante, meu amigo, ou perdeu a cabeça, ou foi enforcado, ou foi apedrejado, entendeu? Não tem essa. É impressionante o que nós vemos hoje, com relação ao evangelho que é apresentado de uma forma tão esdrúxula e tão superficial. Porque na realidade o chamado de Jesus para mim e para você é um chamado à obediência completa e total àquilo que Jesus nos ensina. Esse chamado é totalmente contrário, muitas vezes, ao que você está aí, sentindo no teu coração, a tua carne. Então a luta será constante, é um preço altíssimo a se pagar, e nós precisamos considerar isso. Então hoje, eu desejo falar com você sobre o Evangelho segundo Jesus, e eu quero falar com você sobre o custo do discipulado, do ser discípulo. Quanto custa isso? É barato? É fácil? Não custa nada? Tem um preço altíssimo ou está em promoção? Quanto custa ser um discípulo de Jesus? É um assunto sério, é um assunto que mexe com as nossas estruturas, é um assunto que, se não levado a sério, você continuará talvez tendo uma vida cristã falsa, e no fim das contas, você chegará até Jesus e dirá: Senhor, mas em teu nome eu subi pelas paredes, eu rodopiei, eu sapateei, eu expulsei demônios, em teu nome, Jesus, eu curei as pessoas, eu fiz tantas coisas. E Jesus vai se voltar para você e dizer: então, só que eu não te conheço, afaste-se de mim. Por quê? Porque você não foi um discípulo. Você não entendeu o custo do discipulado. Você não entendeu o que significa ser um cristão. E nessa mensagem, está tudo envolvido, gente. Basicamente, o que eu desejo falar com você hoje é que não tem como você fingir. Como falei para você na semana passada, a
coisa mais importante para nós é a salvação. Como será quando chegar a sua hora? Suas convicções. Será que de fato você está salvo? Ou você apenas acha que está? Timothy Keller, ele falou, juntamente com John Piper, já no fim da sua vida, o câncer pegou a vida dele ali, um teólogo maravilhoso, Todos os livros de Timothy Keller são muito preciosos, um presente mesmo para a humanidade. Deus agiu muito através da vida dele, e ele chegou à conclusão de que o que era mais importante para ele era a questão da salvação. No finzinho de sua vida, já sabendo que ele não duraria mais muito tempo, ele estava em paz, porque ele sabia para onde ele iria, e tinha convicção de que Deus o havia chamado, para tudo que ele fez, para a forma como ele viveu, a forma como ele testemunhou de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que fingem ser crentes, chegará uma hora que será separado o joio do trigo. Chegará uma hora, e você não sabe quando, nem mesmo eu, em que não vai ter como fingir. Se você continua roubando, meu irmão, conscientemente, continua adulterando conscientemente, continua mentindo conscientemente, continua não sendo um pai conscientemente, você sabe que você está em falta, você está em falha, conscientemente você vai alimentando uma vida pecaminosa conscientemente, o que será de você no fim? Então o custo do discipulado, ele é altíssimo, e nós precisamos falar sobre esse tema. Só que é um tema que por diversas vezes, você vai se sentir um pouco, talvez muito constrangido. Eu não estou aqui para dizer o que você gosta de ouvir, mas o que você precisa ouvir. E nós precisamos de uma igreja onde as pessoas realmente estão entendendo o que significa ser um discípulo de Jesus. Porque senão, o que será de nós? Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, nós vamos pagar um preço tão alto por termos em nosso meio aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Não teremos pessoas para servir nos ministérios, não teremos pessoas para contribuir com os seus recursos, com os seus valores. Por quê? Porque não entenderam o valor do discipulado, o custo de seguir a Cristo Jesus nos mínimos detalhes. Então peço a você a máxima atenção neste dia, porque mais uma vez eu quero reiterar aqui que a minha intenção de nenhuma forma é que você reconsidere ir embora. Não, quero que você permaneça, mas eu quero que você reconsidere como está a sua vida cristã e faça uma leitura exata do local que você está, do lugar onde você está, e se possível, mude, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Jesus e viva uma vida que o agrada. A convocação de Jesus para que as pessoas negassem a si mesmas e o seguissem era um convite à salvação e não uma oferta de vida elevada, ou um segundo passo de fé subsequente à salvação. Não dá para separar o discipulado da salvação, é uma coisa só. Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, também é aceitar o pacote do discipulado junto, de segui-lo, de obedecê-lo, nos mínimos detalhes daquilo que a Bíblia orienta. O ensino de hoje em dia, ele faz essa separação. Ele apresenta primeiro a salvação, com todas as pompas e circunstâncias das coisas belas e maravilhosas que existem ao seguir Jesus, e deixa de lado a segunda parte, que é justamente o carregar a cruz, é subir para o monte lá, é ser crucificado no Gólgota, como um bandido, como uma pessoa que não tem escrúpulos, como uma pessoa que foi terrivelmente ali sentenciada a algo que não merecia. Então seguir Jesus é algo que nós precisamos constantemente falar, só que a salvação, ela não está separada do discipulado, do ser discípulo. Na realidade está tudo junto, é um pacote só, é um pacote apenas. Todo crente é um discípulo. A grande comissão do Senhor era que fosse por todo mundo e fizesse discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Essa é a missão da igreja, o objetivo da evangelização é fazer discípulos.
E discípulos, fazer discípulos é uma tarefa árdua. Nem todo mundo vai estar disponível, nem todo mundo vai estar sensível. Podemos ter pessoas aqui que frequentam culto há anos, que estão na igreja há décadas e ainda assim não são discípulos do nosso Senhor Jesus. Isso acontece em todos os lugares, e acontece também dentro da igreja. Discípulos são pessoas que creem, cuja fé os leva a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. A palavra discípulo é usada consistentemente como sinônimo de crente, de cristão, em todo o livro de Atos. Se você pegar o livro de Atos, ali discípulo é literalmente todo cristão, todo aquele que se converteu. Eles se utilizam desta palavra. Então a palavra discípulo, ela tem uma profundidade teológica gigantesca. Ela não é superficial. O chamado de Jesus para mim e para você é para que nós sejamos discípulos. Se você é só um simpatizante com a fé cristã, se você está só naquela esfera superficial, chegará o dia do juízo final e você não sobe, meu irmão. Você fica. Porque na hora que vier a tempestade na tua vida, na hora que você tiver que provar os seus valores, se você vive com menos para agradar a Deus, ou se você vive com mais para subtrair do Senhor, o que você vai colocar na balança? Qual será a sua decisão? Se você não tiver base, se você não tiver a vida de obediência, logicamente, você escolherá o pior caminho, o caminho largo, o que lhe é oferecido. E o diabo sempre vai te oferecer algo que é vistoso aos seus olhos, que é maravilhoso para você, que para esse tempo é tudo o que você precisa, mas que no final tem um gosto amargo e vai amargar algumas vidas. Quando Jesus chamava discípulos, ele os instruía cuidadosamente quanto ao custo de segui-lo. Nós estamos vendo isso ao longo das últimas semanas. Quando Jesus está ali no meio de uma multidão de pessoas, Jesus está ali falando do custo de segui-lo. Quando Jesus estava na frente do jovem rico, jovem, sabia de Bíblia, como talvez muitos ali da sua própria idade não sabiam, alguém proeminente, alguém de respeito, alguém valorizado pela sociedade. Quando Jesus vai até o jovem rico, ele diz o quê? Então larga tudo e vem me seguir. E o que ele responde? Isso para mim não dá, não dá. Ele avaliou o custo, e ele disse para mim não dá. Deu um passo para trás, ele foi por um caminho, Jesus foi para o outro. Ele foi pela esquerda, Jesus foi pela direita. E assim é a vida, nós devemos avaliar. Jesus constantemente pregava sobre isso. Ele lidava com as pessoas e colocava diante delas: olha, quer me seguir? Ok, só que para você me seguir, este é o custo, custa isso, custa a sua vida, só que não custa de qualquer jeito. Não estou dizendo que você morrerá em boa velhice, estou dizendo que você vai ser perseguido, estou dizendo que você vai ser caluniado, estou dizendo que você vai ser estrupiado nessa vida, mas se você for obediente e fiel até o fim, você receberá a coroa da vida. Esse mundo vai te perseguir, esse mundo vai querer te matar, esse mundo vai querer te destruir, mas se você for obediente e fiel até o fim, você receberá a coroa da vida. Gente, a troca, que existe aí, todas essas situações que muitas vezes são pregadas, venha para Jesus e você viverá a melhor vida possível, imaginável, isso é mentira. Esse mundo é mentira. Não existe essa possibilidade. Você está vendo aí como é que está essa questão de gênero? Daqui a pouco vão nos calar. Eu não duvido que daqui a algum tempo, por falar a verdade com tanta, às vezes, garra, eu saia daqui algemado. Mas e você? E quando chegar a sua vez, que chega para todo mundo, o que será de você? É necessário avaliar o custo. Em Lucas capítulo 14, de 28 a 30, olha o que está descrito na palavra de Deus. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Palavras do nosso Senhor Jesus. John Stott, um teólogo, ele fala acerca desses 3 versículos aqui o seguinte: a paisagem cristã está coberta de escombros e torres inacabadas e abandonadas, ruínas daqueles que começaram a construir e não puderam terminar. Milhares de pessoas ainda ignoram a admoestação de Jesus, o chamado de Jesus, e decidem segui-lo, sem primeiro pararem para considerar o custo disso. O resultado é o grande escândalo da cristandade moderna, que nós estamos vendo por aí. É escandaloso, escandaloso.
Pessoas que estão se apropriando da fé para ganhar dinheiro. Eu vi essa semana uma pessoa postou uma frase bem interessante, né? Resumindo a frase: quando o evangelho chegou no Ocidente, ele virou uma empresa que dá muito dinheiro. Meus irmãos, nós estamos vivendo um evangelho hoje fraquíssimo, fraquíssimo. Não estão apresentando o verdadeiro evangelho e o quanto ele custa para as pessoas. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus não media esforços para dizer, o preço é esse. Se você quer me seguir, você será bem-vindo, mas você precisa realmente ser um discípulo. Nós precisamos entender que cristão não é simplesmente quem faz um seguro contra incêndio, quem se alista para fugir de uma vida pós-morte desagradável. Eu não quero ir para o inferno, então deixa aqui eu aceitar Jesus, mas continua com a vida toda torta, continua não perdoando, continua roubando, continua matando, continua destruindo as pessoas ao redor. Isso é vida cristã? Logicamente que não. Cristão é alguém cuja fé se expressa em submissão e obediência. Cristão é alguém que segue a Cristo, que está inquestionavelmente comprometido com Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, como temos dito aqui nas últimas semanas. Alguém que deseja agradar a Deus. Seu objetivo fundamental é ser em tudo um discípulo de Jesus Cristo. Quando peca, busca o perdão e dispõe-se a continuar avante. Este é seu espírito e este é o seu caminhar. O chamado ao discipulado de Cristo Jesus exige tudo de mim e de você. O chamado do discipulado de Cristo Jesus não é somente para esses pecadões que você assume para a sua vida. Às vezes a gente é simplório, né? De falar assim, adultério é errado. Para quem está na igreja há algum tempo, até para quem está fora da igreja, sabe que isso é errado, sabe que é pecado. Mas e se eu dissesse para você que o chamado ao discipulado é para tratar a sua omissão como pai? Dureza, né? Se eu dissesse para você que discipulado, mulher, não é ser uma feminista, mas ser uma mulher feminina que se submete à missão que Deus deu ao seu marido, o que você diria para mim? E se eu dissesse para você que discipulado do Senhor Jesus é para você viver com menos, mas viver de forma honesta, o que você diria para mim? Quem disse para você que é para você ter muito? Para você ser feliz de verdade? Quem disse para você que é para você deixar alguma coisa para o seu filho de herança? Quem disse para você que isso é bom? De onde você tirou isso? De alguém que te orientou, que falou para você que deveria ser assim, ou da palavra de Deus? Entende como a gente tem uma contaminação e muitas vezes falar sobre esses temas causa uma estranheza. O chamado ao discipulado é para aqueles que não brincam de ser crente. Quando foi a última vez que você orou? Durante a última semana, do domingo passado até sábado agora, ontem à noite, quantas vezes você orou? E leu a Bíblia? Aí você vem para a igreja. Eu estou indo recarregar as minhas energias na igreja. Meu amigo, isso aqui não é espiritismo não. Isso é cristianismo. O cristianismo é diferente. Estamos na igreja aqui para nos encorajarmos uns aos outros como irmãos. Aquele que está fraco tem um irmão em Cristo que o encoraja a prosseguir. Aquele que não consegue orar porque lhe faltam forças, encontra no irmão em Cristo um alicerce dizendo, então deixe-me orar com você durante este período que você está fraco, para eu ajudá-lo a prosseguir. E quando essa nuvem chegar até a minha vida, quem me ajudará será você. Você troca tudo. Você troca aí a leitura da palavra e a meditação na palavra pelos vídeos na sua rede social.
Você acha mais interessante ficar olhando o perfil de pessoas do que buscar na palavra o perfil de Jesus e o que Ele ensina? Onde você acha que isso vai dar? Em lugar nenhum. E eu tenho ouvido de algumas pessoas: eu não consigo, a minha vida cristã parece que é estéril. Não, não é só a sua vida cristã que é estéril, você é estéril. Está tudo virado de ponta cabeça. Não adianta só você assumir uma escala na recepção e dizer: agora eu sirvo a Deus. Não, meu irmão, não é só isso. É muito mais amplo do que isso. O cristianismo é a única religião que trata a mim e a você de dentro para fora. Ela não diz para nós sermos superficiais em alguns lugares que nós frequentamos. O cristianismo diz para nós: se o ambiente é do inferno, não vá. Se é o ambiente da família, o mesmo que você é na igreja, você tem que ser lá. Se você está no ambiente do seu trabalho, a mesma integridade que você mostra dentro da igreja com outros irmãos, mostre lá. Se você tem uma família, se você quis casar, então mantenha o seu casamento firmes, direcionados pelo Senhor. Se você tem filhos, saiba que não é o Estado que o educa, nem a igreja que deve educá-lo, é você. É você. Esse é o chamado, é o custo do discipulado, que não pode ser levado de maneira leviana. Não pode, meu irmão. É por isso que muitas vezes eu fico assim, com a cabeça fervendo. Por quê? Porque vem na igreja uma vez a cada 2 meses. E aí na hora que a coisa está pegando fogo, na realidade só sobrou algumas estruturas lá, porque já está tudo queimado, destruído pelo fogo, vem procurar ajuda. Lógico que eu vou ajudar. Lógico que eu vou estender a mão. Mas vai ser muito mais difícil, porque você não teve a capacidade de calcular o custo. E o que Jesus está dizendo aqui, quem não calcula o custo, quem vem de qualquer jeito, depois passa vergonha, se torna uma obra inacabada, porque no meio do caminho desiste. E agora? Tem essas questões aí que eu não quero abandonar. A pornografia faz bem para mim, porque a minha mulher há muito tempo não se deita comigo, não dá para abandonar. Não, mas eu roubo não, o governo rouba de mim. Eu só dou um 7-1 aqui nas questões tributárias, mas é porque se eu for pagar tudo, eu não sobrevivo. Isso é difícil para mim. Pois é, meu irmão, não é fácil para ninguém, ok? No mundo todo. Para o brasileiro, mais difícil ainda. Para o brasileiro que é um verdadeiro cristão, sair danou-se. É mais difícil ainda. Mas não é sobre dificuldades, é sobre uma promessa. Nós não pautamos a nossa vida na dificuldade, mas no Senhor Jesus. E Ele disse: eu venci o mundo, vocês também conseguem. Amém? E a época de Jesus era muito mais opressiva, difícil, tributariamente, socialmente, intelectualmente, espiritualmente, do que a nossa época hoje. Abriu sua Bíblia em Mateus capítulo 10, de 32 a 39, olha o que Jesus disse aos seus discípulos: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Lembre-se, meu irmão, que são palavras de Jesus, não é nada pessoal, mas é para fazer você refletir. Versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, que não seria tão difícil assim essa última parte, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará.
não existe na Bíblia nenhuma declaração mais conclusiva sobre discipulado do que esta que o nosso Senhor Jesus fez. Esta é, de longe, a declaração mais especial, mais profunda, mais direcionada sobre o discipulado. Né? E ele está falando para quem aqui? Está falando para os seus discípulos, aqueles 12 mais 1, né? 11 mais 1, né? Que Judas estava no meio ali, mas era um infiltrado, tinha a sua parcela e a sua participação, mas sabemos muito bem que de discípulo ele não tinha muita coisa, porque no final acabou traindo Jesus. Mas os 11 que estavam ali, eles realmente entendiam o que significava o discipulado. Eles realmente estavam compreendendo o que significava seguir a Jesus Cristo, estavam convivendo com Ele, já haviam recebido todo tipo de injúria também, todo tipo de perseguição, no tempo que estivessem ali, que estavam com Jesus, e aqui nós estamos falando de Mateus capítulo 10, então é provável que eles já estivessem há mais de um ano caminhando diretamente com Jesus como seus discípulos, eles já estavam entendendo o significado do discipulado, eles já estavam percebendo o nível de perseguição, eles ainda não tinham condições de vislumbrar o que Jesus estava dizendo acerca da cruz, talvez eles não estivessem enxergando que chegasse no nível tão drástico como a cruz que Jesus Cristo carregou, mas eles já estavam entendendo o que significava perseguição, eles já estavam entendendo que a vida já não era mais deles, mas pertencia a Cristo Jesus. O fato é que aqueles homens já eram chamados de discípulos, não era um convite para um tipo de relacionamento mais íntimo com Jesus, e sim um lembrete, ser chamado de discípulo era um lembrete daquilo que já fora estabelecido quando eles decidiram crer. O Senhor continuava lhes ensinando as implicações de sua fé e salvação, e os lembrava constantemente do compromisso assumido quando decidiram segui-lo. Eles sabiam aonde eles estavam, e eles sabiam o custo do discipulado. Na época de Jesus era muito comum acontecer o seguinte: quando um rabi, um mestre, no caso Jesus, chegava até alguém, vamos supor que chegasse até o Xi, lá, Xi vivendo na época de Jesus, chegasse até o Xi e dissesse: Xi, gostaria que você caminhasse junto comigo, que você fosse o meu discípulo. Era uma honra muito grande. O Xi poderia ser pai, né, de diversos filhos como ele é, quase um coelho, né? É quase um chinês mesmo, diversos filhos, mas a honra era tão grande que o Xi não abandonava, mas deixava a família para, por um período determinado, aprender do mestre, do rabi, acerca das verdades sobre Deus. Então, durante esse período, a família ficava e ele seguia o caminho do mestre, os seus caminhos, né, e ia aprendendo durante esse período. Então era uma honra. Numa questão cultural, para eles isso era muito comum. Tanto é que quando Jesus chega chamando os seus primeiros discípulos, o que você lê na Bíblia? Você vê eles abandonando a rede e indo, não é assim? É porque na cultura judaica era uma honra muito grande um mestre, um rabi, chamar um leigo, uma pessoa que talvez tivesse um conhecimento por frequentar a sinagoga, mas estivesse sendo chamado para um conhecimento mais profundo. Culturalmente era assim que funcionava. Só que durante o período que esses, né, decidiram seguir Jesus, eles perceberam que tinham algo a mais envolvido. Eles não eram discípulos comuns, talvez como os discípulos de Gamaliel, como os discípulos ali dos fariseus, dos grandes mestres da lei, né, ali de Israel. Os discípulos de Jesus, eles tinham uma perseguição mais ferrenha, uma batalha espiritual mais intensa do que os outros. Então eles já haviam percebido que alguma coisa não estava batendo, que eles eram discípulos diferenciados. Então sim, eles estavam começando a ter a noção do que significava seguir a Cristo Jesus. Estivessem avançados nisso já, e eles teriam a noção completa, seria a cereja do bolo, quando Jesus subiria aos céus, desceria sobre nós o Espírito Santo, e eles sofressem na pele o que o próprio Senhor Jesus sofreu. Eles passaram mesmo a entender o custo do discipulado, quando saiu da pele de Jesus, e foi para a pele deles. O que eu quero deixar para você aqui então, acerca do custo do discipulado? Para ter a marca do verdadeiro discípulo de Cristo, primeiro, confesse a Cristo diante dos homens. Confesse a Cristo diante dos homens. Gente, se eu pular alguma coisa aí do esboço de vocês, não acha ruim não, tá? Depois eu mando para vocês completarem, tá? É que eu estou aqui correndo, às vezes passa mesmo despercebido.
Então confesse a Cristo diante dos homens. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus está dizendo uma palavra dura, né? Geralmente a gente não ouve falar sobre esse Jesus, né? Esse Jesus com esse tipo de dureza. Ele está falando para quem? Para crente, para o cristão, para os discípulos. Ele está ensinando os discípulos dizendo, olha, se vocês me aceitarem, se vocês testemunharem de mim, legal, terão aceitação. Agora, se vocês não testemunharem de mim, também não dá para a gente ter um relacionamento. Isso às vezes é estarrecedor. Por quê? Porque pintam para nós um quadro de Jesus que é só sorriso, é só braços abertos. Parece que assim é uma situação incalculável. E de fato ele é amor, mas ele também é juízo. E quando nós passamos a enxergar um Jesus que aceita tudo, nós teremos dificuldade, inclusive, em nos arrepender dos pecados. Para nós não faz sentido, porque se ele aceita tudo, está tranquilo, vou manter na minha vida torta do jeito que está, e está tudo bem. Só que nós estamos aqui diante de um texto bíblico, onde Jesus está dizendo para os crentes, olha, se vocês me confessarem, eu os receberei. Se vocês não me confessarem, não tem como, não tem parte comigo. Por quê? Porque essa deve ser a vida cristã. A essência do verdadeiro discipulado é um compromisso pessoal de ser como Jesus. O que é ser como Jesus? O que significa ser como Jesus? Essa é a essência do verdadeiro discipulado. Significa tanto agir como ele agia, quanto estar disposto a aceitar o mesmo tratamento que ele recebeu. É fácil, gente? Diga para mim. Hoje à noite, na pregação de hoje à noite, nós vamos falar sobre o ladrão na cruz que se encontrou com Jesus horas depois. O ladrão da direita foi o que se encontrou com Jesus. Tinha um ladrão da esquerda que foi para o inferno, isso é bem sugestivo. E tinha Jesus que estava no meio. Jesus estava ali. Com todos os insultos, calúnias, difamações, todo mundo dizendo, os mestres da lei, os próprios romanos e tal, todo mundo que estava ali, os escribas, descendo a ripa verbalmente em Jesus. Jesus estava como? Calado. E o que acontece com esse testemunho tão intenso de Jesus, de não dizer uma palavra? Um continua difamando, e o outro se converte. Não lembro quem é o autor dessa frase, mas ao testemunhar sobre Jesus, se necessário, use palavras. Porque na maioria das vezes os verdadeiros discípulos não precisam dizer um A. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, significa também encarar um mundo hostil e fazê-lo destemidamente. O mundão está aí. Encarar esse mundo destemidamente é só para alguns. É por isso que também temos trabalhado para formar homens destemidos neste lugar. Significa confessar diante dos outros que Jesus é o Senhor. E confiar que Ele também irá falar a nosso favor junto ao Pai. Confessar significa afirmar, reconhecer e concordar. Trata-se de uma declaração, identificação, fé, confiança e responsabilidade. Olha o que diz aqui em 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Qual é a característica do verdadeiro cristão? Ele confessa Jesus como Filho de Deus. Isto não quer dizer que um discípulo irá sempre testemunhar do Senhor. Pedro negou o Senhor 3 vezes na noite em que ele foi traído. Você se lembra desse caso? Ele era o quê? Um discípulo. Mas ele fez o quê? Negou Jesus. Mas depois também teve a sua vida restaurada. Você se lembra da carta de Paulo a Timóteo? É uma carta de encorajamento. É muito provável que o discípulo de Paulo, Timóteo, estivesse também extremamente desencorajado e talvez estivesse tomando decisões que não eram sábias em relação à vida cristã. Paulo escreve para o seu discípulo amado Timóteo. Este jovem dedicado e com dons ministeriais maravilhosos era um discípulo modelo,
mas deve ter experimentado problemas espirituais temporários, ou talvez estivesse atemorizado. Paulo escreve o seguinte para ele, 2 Timóteo 1,8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. É bem provável que Timóteo estivesse sofrendo toda a pressão de ser um discípulo de Jesus Cristo. Um momento de fracasso não invalida as credenciais de um discípulo, e aqui está a graça do Senhor. Se você fracassou, isso não invalida você. Se você conscientemente está fracassando, arrependa-se do seu pecado e volte-se para o Senhor. Ainda dá tempo. Amém, igreja? Ainda dá tempo de você ser um verdadeiro discípulo. Contudo, se somos verdadeiros discípulos, não iremos proposital e calculadamente manter a nossa fé escondida de todos o tempo todo. Pelo contrário, vamos falar, vamos testemunhar, se possível, com palavras. Jesus nos chamou justamente para isso, nos chamou para confessarmos Cristo diante dos homens. Existe uma profundidade muito grande em relação a essas palavras. Entenda o significado disso, o custo disso. Não é barato, não é fácil. Esse princípio é aplicável a indivíduos em todas as fases do julgamento divino. O Senhor porá as ovelhas que o confessaram à sua direita e os bodes que o negaram à sua esquerda, e conduzirá as ovelhas ao reino. São elas as pessoas retas que o confessaram, pois ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e me foste ver. Mateus capítulo 25, versículos 35 e 36. Existe algumas marcas do verdadeiro discípulo, e não tem como negar que talvez todos nós estejamos em falta. Existe esperança para nós. Segundo, aprenda a estabelecer prioridades. O verdadeiro discípulo, ele aprende a estabelecer prioridades. Diz aqui o texto do versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Olha só um versículo paralelo em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode, não tem como. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está causando uma divisão? Não. O contexto não é esse. Porque um dos mandamentos do Senhor Jesus é: honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Amém, gente? Então ele não contradiz a sua palavra. Ele está dizendo para mim e para você que a chave para compreendermos essa passagem é a expressão "e ainda a sua própria vida", descrita aqui em Lucas. O Senhor está dizendo que temos que lhe ser inquestionavelmente fiéis, até mesmo acima dos laços familiares. A família é importante, sim. Quem a criou? Deus. É uma instituição divina. O diabo persegue e quer destruir, mas mais importante do que isso é o seu relacionamento com o Pai, porque a tua família não poderá te dar um passe livre para o céu, como salvação. Chega um tempo que você precisa entender e compreender a profundidade disso. Se você ainda diz: não, eu faço qualquer coisa pelo meu marido. Qualquer coisa o quê? O que você está querendo dizer com isso? Porque você está generalizando demais. Ou você está assumindo um compromisso que você coloca em xeque até a sua salvação, se você parar para pensar. Qualquer coisa o quê? Aí eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Espera aí. Eu acho que você precisa ser mais específico, porque senão o diabo se utiliza disso que você está dizendo justamente contra você. E quando acontece no casamento uma relação extraconjugal, só que lá no passado você disse: se algum dia você me trair, eu nunca vou te perdoar. E o que acontece com uma pessoa que nunca perdoa? Condenação eterna. Então lá atrás você assume um compromisso que nada tem a ver com a Bíblia, porque a Bíblia vai pregar sobre o perdão independentemente do tamanho da tua dor. Você entende? Na imaturidade, não fale besteira, fique calado.
Porque muitas vezes você se compromete com algo que você acaba colocando em xeque a sua salvação. Esse é o custo do discipulado, e o custo do discipulado tem também a ver com maturidade. Meus irmãos, aprenda a estabelecer prioridades. Jesus deseja espantar para longe todos os que não querem se comprometer, atraindo a si os verdadeiros discípulos. É por isso que ele se utiliza de uma linguagem tão severa. É por isso que ele tem exigências tão ofensivas. É porque Jesus é mau? Não. Ele só quer separar mesmo as ovelhas dos bodes. Se toda a igreja entendesse isso, perceberia que quando nós mantemos uma saúde espiritual no rebanho, procurando ensinar a verdade, viver a verdade, aplicar a verdade, nós teremos um testemunho ainda mais lindo lá para fora. Meus irmãos, você nunca verá aqui, enquanto eu for pastor dessa igreja, porque eu não sou o dono dela, aqui você não verá a gente fazendo alguma coisa diferente, se vendendo para atrair o mundo. Isso não existe. Vamos fazer uma balada na igreja para atrair a juventude. A juventude entra aqui, às vezes a balada daqui é mais nojenta do que a balada que ele está acostumado a frequentar. Não dá. Esse tipo de ambiente a igreja não promove, e não vamos promover. Não existe. Eu não tenho dificuldade em conversar com as pessoas. Você está vindo para a igreja? Venha decentemente. Se arrume direito. Vista uma roupa boa. Não vem mostrando suas partes, não. E agora vale para o homem e para a mulher. Avalie o custo, estabeleça prioridades. Você não disse que é cristão? Então viva como? Viva de acordo. Mas está calor. Está calor, meu irmão. Mas você nunca vai me ver no culto de bermuda, a não ser que seja um culto da juventude. Eu não tenho problema de vir. Porque eu vou ministrar aqui. Se você ainda está aí sentado e ainda está vindo na igreja, ok, há uma liberdade, mas para mim não. Eu tenho que vir de acordo. Imagine que eu suba aqui hoje, de camisa regata, de bermuda e chinelo. Não condiz, entendeu? Da mesma maneira, é roupa explodindo. São tantos os detalhes hoje que são exigidos de nós, mas a intenção não é ruim, não é tolir você. É que o mundo te ensinou que isso é legal, mas não é. Isso é ruim. Você não precisa se exibir para ninguém, a não ser para o seu marido e para o Senhor Jesus, a não ser para a sua esposa e para o Senhor Jesus. Então, mude. Estabeleça as prioridades, porque se você não tiver uma prioridade estabelecida, alguém vai estabelecer ela na sua vida. Existe agenda para todo mundo. Ou é a agenda de Cristo e do céu, ou será a agenda do mundo e de Satanás. É sua escolha. Então, as exigências de Jesus aqui, que são tão ofensivas muitas vezes, e uma linguagem também severa. Jesus está se utilizando de uma linguagem severa. Ou você entregou tudo, ou você não entregou nada. Ou você realmente quer ser meu discípulo, ou não dá. É severo? É severo, mas por quê? Porque ele está separando aqueles que são verdadeiramente daqueles que não são. Imagine só, esta igreja, entendendo e compreendendo essa mensagem, se arrependendo dos seus pecados e tomando a decisão: eu serei um verdadeiro discípulo de Jesus, vou me esforçar, não tenho todas as respostas, mas buscarei as respostas em Cristo Jesus, Ele vai me direcionar, o Espírito Santo vai me direcionar. Meus irmãos, daqui a alguns meses, esse lugar aqui vai ser tão cheio da glória de Deus, que as pessoas ao passarem por aí serão atraídas para cá. Mas por quê? Porque serão pessoas apaixonadas por Jesus, que estão entendendo o verdadeiro significado de serem discípulos de Cristo. Você será aquela pessoa fora da curva, que o pessoal lá de fora olha para você e diz: não, você é um crente diferente. Eu conheço um monte de crente, mas você é diferenciado, cara. Você cumpre com a sua palavra, você cumpre com os seus compromissos, você realmente é diferente. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero conhecer esse Jesus. O Jesus daquele cara lá eu não quero não, mas o seu Jesus eu desejo conhecer. Amém? Esse deve ser o nosso posicionamento. E terceiro e último, pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. E o versículo 38, Jesus termina dizendo: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que não está disposto a perder a sua vida para ter Cristo, não é digno dele. Tal pessoa não pode ser discípulo, perder a sua vida. Já pensou?
a gente pensa em morte, né? Como foi na época da igreja primitiva. Isso não está muito longe, não. Mas o nosso contexto aqui ainda está um pouquinho distante, essa questão de morrer mesmo, de ser crucificado e tal. Mas e no que diz respeito à sua reputação? A morte da sua reputação diante dos homens. Está disponível a fazer a sua reputação morrer? Pegar a sua cruz ou não? É um custo altíssimo. Diminuir a sua vida financeira para realmente dar uma educação moral e espiritual para os seus filhos? Nossa, mas vai diminuir muito, mas vai conseguir viver, vai conseguir cumprir com seus compromissos? Vou. Talvez seja a melhor decisão, porque hoje você não ora em casa, péssimo. Você não lê a Bíblia em casa, péssimo. A criança passa das 7 da manhã às 5 da tarde ouvindo ideologia de todo tipo lá fora. Aí chega em casa cansadíssima e vai dormir, sintetizando todo aquele pensamento ideológico. E aí, meu irmão? Ou você paga agora, ou você paga depois. Mas que você vai pagar, você vai. É semeadura. A colheita vem. É universal. Então o convite de Jesus, no fim das contas, ele é muito mais leve do que os oferecimentos de Satanás aí fora. Ele pinta um quadro dizendo que está tudo bem, mas não está. Tudo que o diabo entrega, ele arranca depois. Ele cobra um preço altíssimo. Precisamos avaliar. Eu falei no ano passado aqui, quando preguei sobre ideologia de gênero, quando falei para os irmãos sobre o feminismo, de como está o mundo, foi uma série apologética, falei do fim dos tempos. Teve alguns irmãos aqui que tomaram a sábia decisão: vou tirar o meu filho do integral, tem que estudar, é obrigatório, o ensino é obrigatório, mas dá para diminuir um pouco a carga horária dessa criançada nesses lugares, que você não tem confiança. Você acha que você está fazendo um grande negócio, mas daqui a pouco está você ali, tendo que sentar com um psicólogo, tendo que sentar com um psiquiatra, deixando o seu rim literalmente na farmácia, e tanta medicação que você tem que comprar para você, para o seu filho e para quem está diretamente envolvido contigo, porque ninguém está te aguentando mais. Você está tão doente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, que você acha ainda que a resposta virá através de uma medicação, e aí você gasta rios. Entende? Ou paga agora ou paga depois? É isso. Atente-se a esse detalhe. Pegue a sua cruz. Seus filhos, seu marido, sua esposa precisam de você. Se você está numa condição hoje que não é possível, ok, eu também entendo. Trabalhe para que esta seja uma realidade um dia, não seja louco de abandonar tudo de uma vez e depois perder casa, não, você precisa de um planejamento, mas você vai precisar também ter algumas coisas, colocar em xeque algumas coisas dentro de casa para tentar suprir tudo que essas crianças, tudo que seu marido, tudo que a sua esposa está vivenciando aí fora. Pegue a sua cruz. Quando Mateus 10:38 diz: e quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim, não se refere à cruz, a uma circunstância difícil, ou uma enfermidade crônica, ou um cônjuge ranzinza. Geralmente a gente usa essa frase, né? Ah, você é minha cruz, não é? Ah, não sei que, não, fulano de tal é minha cruz, estou carregando essa cruz. Nossa, o que eu fiz? Cuspi na cruz para você me fazer tão mal. E assim a gente usa, só que aqui, nesse contexto, não é isso, gente. Não é isso. Vamos mergulhar no texto, vamos viajar 2000 anos atrás. Vamos imaginar que nós somos agora um judeu vivendo naquela época. Vamos colocar os pingos nos is aqui. A morte de cruz era a morte, foi a morte, continua sendo a morte mais terrível, agonizante, sofrível, já inventada pelo homem. Alguns dizem que começou pelos medo-persas e foi evoluída pelos romanos. E ainda hoje é aplicável a cruz em alguns países do Oriente Médio. Tem cristão morrendo crucificado.
Então é a morte mais terrível, tá bom? Esta morte era destinada a todos aqueles que eram terrivelmente cruéis, ou que estavam fazendo alguma coisa contra o Império Romano. Era para os bandidos dos bandidos, era para os chefes das criminalidades terríveis. Os 2 ladrões na cruz, ao lado de Jesus, não eram batedores de carteira, eles eram tão terríveis como Barrabás. Barrabás seria crucificado também, eram assassinos, eram cruéis, requintes de crueldade, eles matavam as pessoas, eles roubavam as pessoas, eles destruíam, por onde eles passavam eles causavam desgraça. Esse era o nível dos ladrões que estavam sendo crucificados. Então a cruz, ela ficava geralmente no alto de um monte, ou no caminho onde se passava muita gente. A pessoa que era crucificada, ela às vezes não morria nas primeiras horas, às vezes não morria nos primeiros dias, ela ficava até apodrecer. Todo mundo que passava para a cruz, olhando aquele que estava sendo crucificado, o chamava de maldito, amaldiçoado. Eles sabiam que aquele tipo de morte era para gente muito, 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 muito ruim. Agora se colocou no lugar de judeu, se colocou no lugar de Jesus, dizendo: então, você quer me seguir? Então você tem que carregar a tua cruz, cara. Só que esse objeto que você está carregando, é um objeto onde os de fora estão dizendo: maldito, você é a pior pessoa, cospem em você, destroem você, dilaceram você, caluniam você, inventam mentiras sobre você. É nesse padrão que Jesus está dizendo, carregar a cruz é esse nível de comprometimento, é nesse nível, é de você ser considerado o pior dos piores. Esse é o nível de comprometimento que Jesus pede. Não é um sofrimentozinho, gente, é algo muito maior e mais profundo do que nós imaginamos, pensamos. Se a gente não mergulha na cultura da época, você não entende o que é carregar a cruz. Você acha que é a sua sogra ruim, que é o seu carregar de cruz. Você acha que é uma doença crônica aí no seu estômago, que é a sua cruz. Não é. Não simplifique isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Para os discípulos isso fazia sentido, que estavam naquela época, vivendo aquele momento e já estavam começando a sofrer as retaliações. Eles não tinham ideia que Jesus enfrentaria de fato aquela cruz, mas quando Jesus enfrenta, onde eles estavam? Cada um para um canto, cada um correu para um lado, mas depois se restabelece, e a maioria deles morre a mesma morte que Jesus morreu, agonizando, horas afinco, sofrendo. Jesus não morre asfixiado, gente. Jesus não morre porque quebrou o pescoço. Jesus morre mesmo porque ele esvaiu todas as forças. Hemorragia, sofreu até o último milésimo de segundo. Essa era a morte de cruz. A guilhotina, ficha. Apedrejamento, ficha. Morte de cruz, ele está dizendo: é meu discípulo, então pegue a sua cruz e me siga. Em outras palavras, o verdadeiro discípulo procura seguir ao Senhor, ainda que isso lhe custe a vida. Em 1 Coríntios 15:31, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ideia aqui de Jesus de autonegação diária, ela não se sensibiliza com a suposição contemporânea de que crer em Jesus é uma decisão de momento. O verdadeiro cristão é aquele que se compromete para toda a vida. O sentimento propagandístico do tipo experimente Jesus é uma mentalidade estranha ao verdadeiro discipulado. Por quê? Porque a fé não é um experimento, é um compromisso vitalício. Não dá para experimentar, você tem que viver. É uma experiência diária, é uma autonegação diária. Todos os dias a gente luta contra o mundo, a carne e o diabo. Seguir a Jesus é isso. O custo é alto, né? Essa semana eu meditei tanto sobre isso, eu falei: Senhor, esse custo é muito, muito alto, Senhor. Como que alguém no nosso tempo vai conseguir isso, meu Pai? Como é possível?
Às vezes por tão pouco, meus irmãos, a gente entrega tudo, sabe? Às vezes um relacionamento que você tem aqui na igreja, uma pessoa fala que você não gostou, e você cisca, você some, você não vem mais. O que é isso? Está no seu trabalho, cara. Você deveria ser a melhor pessoa. E você está fazendo aliança com quem não quer trabalhar. Você tem seus direitos trabalhistas, ótimo. Que bênção, é respaldado na lei. Mas você também tem seus deveres como um cristão. De talvez não pegar o caminho da facilidade, mas o caminho mais difícil, que é pregar Cristo para as pessoas, inclusive para o seu patrão. Seus olhares na rua não condizem com a sua fé. Sua tratativa com as pessoas na rua não condizem com a sua fé. Você se utiliza da frase, devo, não nego, pago quando puder. Você não é crente então. O verdadeiro discipulado não é isso. Que frase maldita é essa? Você deve, está numa fase difícil? Ok, todo mundo passa por uma fase difícil. Quanto você deve? X. O que você tem feito? Senhor, me ajude, eu preciso resolver isso. O verdadeiro cristão, ele passa dias orando ao Senhor, Senhor, me ajude, meu Pai, eu preciso cumprir com esse compromisso, porque não é o meu nome apenas, é o seu. Nós precisamos disso, meus irmãos, senão tudo vai ser perdido. E o que eu não quero, o que eu não desejo, é chegar lá no dia do juízo final, do grande julgamento, eu passar da fila e olhar para trás e ver que você não entrou, você foi barrado na alfândega do céu, na imigração você ficou. Isso é tão ruim. Eu já viajei com um grupo para o exterior, e às vezes o grupo é dividido em diversas cabines. Eu chegava na cabine, me apresentava, dizia o motivo pelo qual, mas uma tensão tão grande. Por quê? Porque se algum deles não passar, a gente não segue viagem, tem que ver o que está acontecendo. Agora imagine isso num país estrangeiro. E nós chegamos uma vez ali para ir para o Senegal, a gente passou pela Espanha. Olha, eu acredito que só os irmãos em Cristo da Espanha que merecem o respeito, porque o espanhol é muito difícil, cara, a União Europeia é difícil. Aí nós chegamos, eu peguei um guichê, e a gente dividiu porque tinham vários, né, vários ali, todo mundo com uma mesma camiseta e tal. Rapaz, foi difícil, mas eu passei. No que eu passei, que eu olhei para trás, ninguém tinha passado. E os caras estavam sendo muito rigorosos. Abriram todas as nossas malas, tinha medicação para todo lado, porque a gente estava indo para a África. A gente ia passar 2 dias ali em Portugal, mas estava indo para a África. E aquilo doía no meu coração, sabe? Tipo, não, eles têm que passar também, tem que dar um jeito. Meu Deus, o que será agora? Agora imagine só, se daqui a um tempo, a gente for ser amado pelo Senhor, eu olhar para trás e ver que vocês não estão. Isso dói, gente. Eu estou numa fase de vida, que quando eu olho a pessoa assim, tropeçando, caindo e se estribuchando, eu não fico com raiva não. Em relação ao pecado, eu me encho de compaixão. Eu tento de todas as maneiras entender, o que será que ele está passando? O que ele está fazendo da vida dele? Ele precisa mudar. Você me vê às vezes pregando aqui com toda a energia, lascando o chicote, mas a intenção é boa, não é ruim. Se você não acorda para a vida hoje, o que garantirá você amanhã? Pense na sua salvação, no custo do discipulado, no testemunho que você tem que dar. A partir de hoje, meu irmão, tome a decisão correta, siga Jesus, independentemente daquilo que você venha sofrer.
Vale a pena. Estou te dizendo, vale muito a pena. Não existe coisa melhor do que você botar a cabeça no travesseiro, no fim de um dia, e dizer: obrigado, Jesus. O Senhor tem guardado os meus passos. Estou dormindo em paz. Você olhar uma notícia na televisão e ver que o mundo está virado de ponta cabeça, prestes a explodir, e dizer: se explodir, explodiu. Eu estou com Cristo, a melhor parte já me foi reservada. É isso. É por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Jesus fala isso? Parece fácil. Só que é um contexto todo de vida que Jesus está ensinando e dizendo: então, se vocês viverem tudo isso daqui, vocês não serão ansiosos. Tomar a cruz de Cristo vai exigir tudo de nós. Vida cristã não é um iate, um cruzeiro no meio do mar com todas as delícias e maravilhas. Vida cristã é um barquinho pequeno no meio de uma tempestade, aonde a vela se rasgou, você tem alguns remos e você sente o tempo todo que você vai morrer. Mas se Jesus estiver lá, mesmo que com a cabeça num travesseiro, você vai passar e chegar na outra margem. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar? Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa, semana passada ou retrasada. Eu percebi que ela estava com uma vida duvidosa, né? Vida cristã muito duvidosa. E aí tive uma conversa muito boa, por sinal. Eu expus. Falei: olha, esse caminho que você está indo, essas decisões que você está tomando, você já teve algumas oportunidades que Jesus lhe concedeu. Mas amanhã ou depois, tudo que vai lhe sobrar é a consequência desse pecado, cara. Você precisa aproveitar a oportunidade de mudar de vida. Não vai por esse caminho, não continua por aí. E aí a resposta da pessoa para mim foi: mas é que eu tenho um estilo de vida hoje que eu não consigo sustentar se eu desistir dessas coisas. Eu falei: essa é uma escolha sua, cara. Mas se você for por esse caminho, com essa decisão, não vai sobrar nada para você. Você não vai poder ter Deus na boca do jeito que você faz o tempo todo, mas não o tem no seu coração. Você está me ouvindo verbalizar de alguém que quer o seu bem. Abandone essa vida pecaminosa. E você está me dizendo que não deseja. Vou só te respeitar, mas saiba que com Deus não se brinca. E é assim, diante de uma decisão dessa, a gente espera as cenas do próximo capítulo, né? E dói. Pior que machuca. Você está vendo a pessoa ruim. Sabe o caminho que está indo, você sabe, você está vendo. É como se estivesse dirigindo rumo a um precipício. Vai cair, freia, dá ré. Não está ouvindo, cara. O som dentro do carro está muito alto, a janela está fechada. Ok. Mas não é o desejo do meu coração para você. Ouviu a mensagem? Reflita sobre isso. Pense com carinho. Sabe, o Senhor, Ele é um ajudador fiel. O Espírito Santo, Ele nos orienta. Ele te sustenta, meu irmão. Nunca foi sobre você. Nunca foi por conta da tua carteira assinada. Será que você não entendeu ainda? Hoje você tem um dinheiro na poupança. Amanhã alguém rapela aquilo lá. E aí? Não sobrou nada.
Amanhã entra um governo aí do qual a gente não se agrada. $1 vai valer 15 mil reais. Você não tem onde colocar cédula, é a Venezuela. Não vale nada. Não é sobre isso. É muito mais profundo do que isso, tomar a cruz e seguir Jesus. Coloque os pingos nos is. Resolva suas pendências. Assimile bem suas prioridades. Pegue a sua cruz e calcule o preço do discipulado. Ser um discípulo não é fácil, mas é altamente recompensador. No fim, nós viveremos a eternidade num lugar, e aqueles que decidiram as prioridades deste mundo viverão em outro lugar. Olhos na eternidade, coração em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, trazendo também a comunhão com o Espírito Santo, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos cantar essa última canção. Não há nada